Roda de memória. A educação de jovens e adultos, sinônimo de diversidade no atendimento. A educação de adultos foi uma das 4 prioridades da política educacional na gestão de Paulo Freire no governo da prefeita Luíza Erundina em São Paulo, de 1989 a 1992. A educação de adultos nesta gestão teve um leque diversificado no atendimento. Além do atendimento integrado na rede de escolas, onde funcionava na ocasião o supletivo 1, de 1ª a 4ª série, o supletivo 2, de 5ª a 8ª série e o supletivo do ensino médio, atendia-se também às demandas de outras secretarias, como a Secretaria de Saúde. Atendia também os serviços municipais, como o serviço funerário, e de turmas em convênios com empresas CMTC, grupos de alfabetização de adultos em convênio com entidades sociais, o MOVA. Nesta roda de memória, trazemos o registro do que foi a reorientação curricular do ensino noturno nas escolas municipais, onde se encontravam os alunos trabalhadores. Com base na problematização realizada com os educadores da rede escolar, sabíamos que precisávamos superar uma pedagogia que infantilizava os adultos somente porque não dominavam a leitura e a escrita. Ao mesmo tempo, era preciso superar a concepção vigente de que somente se atingiria uma melhor qualidade da educação oferecendo a todos o mesmo atendimento, independente da história de vida de cada educando. O desafio de uma política de educação voltada para o exercício do direito social e individual de jovens e adultos teve como ponto de partida o reconhecimento de que tais educandos já traziam saberes construídos em suas práticas sociais. A educação de jovens e adultos trabalhadores. Prioridade nesta gestão. Boa tarde, estamos aqui na roda de memória da educação de adultos. Um grupo que esteve na gestão da Luíza Erundina e do Paulo Freire, à frente da política de educação de jovens e adultos. Começamos a nos encontrando, fazendo uma busca ativa, nos encontrando agora 30 anos depois. É uma alegria a gente estar revendo os companheiros, os colegas que estão vivos ainda, que alguns já se foram, num pique assim do mesmo entusiasmo educacional que nos sempre tivemos naquele período, de 1989 a 92. Então, essa roda, na essência, ela vai tratar de como se desenvolveu essa política naquela gestão, e que ações fizemos, e que lembranças temos, que percepções temos. Esse grupo já tem 4 depoimentos gravados em áudio e agora estamos aqui para continuar a nossa memória, nossos depoimentos agora em grupo. Eu gostaria de falar um pouco da política geral do movimento de reorientação curricular do ensino noturno. Nós chegamos na secretaria, não só a questão da alfabetização de adultos tinha necessidade de ter uma política prioritária, mas também o ensino noturno na rede municipal. Eu vinha de práticas, eu era professora de geografia de ensino noturno, então a gente tinha várias inquietações e frustrações, porque o ensino noturno era tinha problemas grandes, o aluno não se adequava, o professor não sabia, não tinha uma pedagogia específica, a gente ia fazendo um pouco o que fazia com as crianças, a gente adaptava, meio que infantilizava os alunos, porque o jovem adulto estava lá à noite, trabalhador, vinha de uma jornada de trabalho e a gente não sabia como incentivá-lo a continuar. Então tinha um índice de evasão enorme. Então eu cheguei na administração com essa inquietação. E não foi à toa que caiu para mim essa divisão de orientação técnica. Então, tivemos também a chegada da alfabetização de adultos com o programa que veio da Secretaria de Assistência Social e juntos, então, formamos esse trabalho de repensar a educação para o jovem adulto trabalhador, que era
Então, está incluído nisso os projetos de escolas. As escolas eram incentivadas a fazer, a produzir projetos novos para esse aluno, né, essa faixa etária dos alunos, à noite, e repensar tudo. Quer dizer, juntos nós aprendemos coisas com o pessoal que veio da Secretaria do Bem-Estar Social e também buscamos aportes, né, recursos, insumos para poder atualizar a nossa pedagogia e poder acolher melhor esse aluno. Meu nome é Ivone Camilo, fui coordenadora regional de educação na época de Luiz Erundino Paulo Freire, na região de Vila Prudente e Sapopemba. Mas como professora trabalhei muito à noite, durante muitos e muitos anos, e historicamente, inclusive em toda a literatura, a gente pode encontrar o quanto o ensino noturno das escolas públicas é desprestigiado. É aquele professor que vai completar a jornada, muitas vezes, é aquelas salas formadas com 45, 50, porque eles dizem assim, depois o pessoal desiste, fica 20, 15, ou seja, a evasão sempre foi muito grande, e o ensino noturno, nunca havia um projeto específico que valorizasse o aluno, né, trabalhador, aquele aluno que não pode estudar durante o dia, aquele aluno que não estudou na idade considerada, né, correta ou tradicional, ou dentro dos parâmetros regulares. Então, o ensino noturno, para a gente, na administração Paulo Freire, vinha assim, com uma carga de responsabilidade muito grande. Paulo Freire, ele dedicou a vida dele à alfabetização de adulto, à alfabetização de jovens e adultos trabalhadores, excluídos da sociedade, aqueles que a gente considera, inclusive, invisíveis, né, socialmente, excluídos da vida social, excluídos, consequentemente, do trabalho. Então, para a gente, o ensino noturno, ele era um grande desafio, tanto abrir as escolas à noite, recuperar muitos alunos que tinham sido evadidos, né, que foram expulsos da escola, era recuperar esses alunos, mas não só trazê-los para dentro do prédio escolar, ou para os espaços que inclusive criamos, né, espaços de aprendizagem, além das salas de aula, em outros locais, fizemos parceria com empresas, com outras instituições. Mas era trazer a qualidade necessária para esse aluno ser inserido socialmente, para a autoestima dele. Então, quando você fala, Ana, sobre essa riqueza desse seu trabalho, do trabalho que todos os mais desenvolveram do estudo do meio, tinha duas questões aí. Uma era o estudo da realidade, leva a intervenção da realidade. Por quê? Porque ao conhecer a sua realidade, você não intervém numa realidade se você não conhece, né? Então, o estudo do meio tinha esse objetivo, intervir na realidade, mas de forma, assim, com conhecimento, de forma realmente fundamentada. E, em segundo lugar, era o aluno perceber que a escola era um grande ensino de aprendizagem e que não ia mais infantilizar e trazer o projeto que era lá da tarde, do período dos meninos de 12, 13 anos, para o pessoal de 15, 18, 20 anos ou até mais. Nós tínhamos alunos com mais de 50, 60 anos. Era um projeto específico para eles, valorizar os saberes, valorizar os conhecimentos que eles tinham, valorizar as experiências dele. Então, o estudo do meio, ele deu oportunidade para que os saberes desses alunos fossem reconhecidos. Então, ampliou os horizontes, e é isso que ainda falta hoje. Esses projetos, né, essa ideia de recuperar o ensino noturno, precisava voltar a acontecer, porque ainda temos as escolas ultra-tradicionais e com os alunos, né, desistindo dos cursos e não concluindo nem a de primeira a quarta, que seria o antigo, né, que a gente chama de ensino fundamental 1, que a gente chamava na época, e depois a partir de quinta série. Então, acho que nós estamos no momento de tentar
tentar não, de recuperar o que não tem sido feito e o que foi perdido, né, nesses anos todos. Uma das questões que mostra como Paulo Freire valorizava o educador e a educadora é a construção do Estatuto do Magistério. Uma categoria largada, que não tinha segurança nenhuma, ora ia para frente, ora ia para trás, conseguiu um estatuto e uma carreira que, olha, o pessoal reclama, mas é de tirar o chapéu. A Luísa agora me fez lembrar, a Marilene também falou isso, sobre o estatuto. Ele existe até hoje, apesar de todos os ataques, é o melhor estatuto de toda e qualquer cidade brasileira, onde o professor, além de reposição salarial que teve durante todo o governo da Luiz Erundina e que depois também continuou tendo uma certa valorização no sentido salarial, mas além da questão salarial, vai ser uma questão da jornada. Nenhum professor da prefeitura precisa dispor de sábado e domingo para trabalhar com correção de prova se ele conseguir se organizar bem durante a semana. Porque a jornada máxima, a integral, é de 24 ou 25 horas. E ele tem 11 horas semanais dentro da escola, são 8 e 3 fora. Essas 8 horas, que é um horário coletivo, ele também pode corrigir prova, preparar trabalho com alunos, fazer outras atividades didáticas, pedagógicas, de estudo. E, lógico, sempre o professor vai sobrar trabalho de sábado, de domingo, isso é corriqueiro, mas dentro da jornada da prefeitura se previu que 11 horas por semana seria suficiente para o professor poder ter uma vida mais digna, com um pouco mais de lazer, com descanso, para recomeçar na segunda-feira a enfrentar, né, uma jornada de trabalho que, quer queira, quer não é fácil, certo? Porque você lida com o ser humano, você lida com criança, você lida com jovem, você lida com adulto, você lida com as questões mais diferentes e diversas possíveis. Então, nosso estatuto foi uma conquista de Luiz Erundina, Paulo Freire, nossa, e que nós conservamos até hoje. Acho que isso é inquestionável, né? Completando, então, essa questão da valorização do docente. Antes da Luiz Erundina, o professor, você fazia carreira na prefeitura, você ingressava como professor, né, o cargo básico era professor, você ia cumprindo esse cargo, e se você quisesse ganhar mais, você tinha que necessariamente ser coordenador pedagógico ou ser diretor. Você não conseguia chegar no final da carreira, na referência final, como professor. E isso é uma conquista da Erundina. Se você quiser ficar os 25 anos, 30, como docente, você alcança a referência final na aposentadoria e aposenta como igualmente, né? Então, eu acho que isso é uma valorização da docência incrível, assim, foi um salto que se deu. Em relação, né, à proposta político-pedagógica de Paulo Freire, quando nós começamos a administração, fundamentada nos princípios freirianos, nós tivemos uma primeira atitude, que foi ouvir as escolas. Nós fizemos pesquisa com alunos, professores, comunidade, para ouvir os desejos, as ansiedades, as expectativas, as críticas, né? Isso nos deu embasamento, nos deu material, nos deu subsídios para a gente montar a proposta e colocá-la em prática. E à medida que a gente ia entrando nas escolas, ganhando confiança das escolas, mostrando que era um trabalho sério, que era uma política municipal de educação, uma política séria, não era só a questão teórica, era a questão prática. Reforma de escola, construção de escola, compra de material de escritório que não tinha, livros para as escolas, certo? Material de consumo
necessário para as escolas poderem, certo? Então, nós fomos ganhando a confiança com esse trabalho e as escolas construíram junto com a gente essa proposta. Então, essa proposta ela não é só de cima para baixo, ela foi também e principalmente de baixo para cima. A pesquisa que nós fizemos com professores, educadores em geral, com os alunos, nos mostrou o caminho. Tínhamos sim a teoria, tínhamos isso já muito bem pensado a partir do momento que Paulo Freire aceitou ser o nosso secretário, mas a escola ela participou de todos os momentos, inclusive se o regimento e o estatuto demorou para ser aprovado, é porque as escolas participaram ativamente, então a construção ela foi coletiva. O estudo do MEI e outras saídas para o ensino noturno. Como dar sentido e significado aos saberes escolares para jovens e adultos trabalhadores? Essa questão sempre foi nosso grande desafio. Então, boa tarde, meu nome é Walter de Almeida Costa e desse período que a Regina destacou, do governo da Erundina e do Paulo Freire, aqui na cidade de São Paulo, eu tive a oportunidade de trabalhar no último, quando o Paulo Freire já não era mais secretário, mas ainda na gestão da prefeita Luísa Erundina. E eu trabalhei na região que hoje corresponde a Itaquera, Guaraná e São Mateus, que na época era chamado de NAE 9, que era Núcleo de Ação Educativa. Então, naquela ponta da Zona Leste, eu fui integrar a equipe multidisciplinar, representando a minha disciplina. Eu tinha acabado de ingressar para o concurso público, né, na rede municipal, para dar aula de História, e fui chamado para compor a equipe da multidisciplinar. Então, uma das coisas assim, esse único ano que eu contribuí com a administração, foi o trabalho com o tema gerador, o estudo do meio, o estudo da realidade local, né? Então, essa foi a marca do nosso trabalho de formação junto às escolas. Então, na equipe de formadores, a gente ia muito para as escolas, né, fazer reunião tanto no NAE como nos territórios. Então, a primeira coisa uma lembrança forte, para mim muito significativa, foi esse trabalho de formação, do trabalho interdisciplinar, que partia da realidade local, do estudo, do diagnóstico dos problemas daquela comunidade, do levantamento dos sistemas geradores. Agora, esse ano de 92, que foi nosso último ano daquele governo, foi um ano que, pelo menos foi a minha percepção, foi um ano muito rico de atividades nas escolas, de atividades nas comunidades. Tinha uma grande efervescência, né, tanto dos trabalhos dentro das escolas, como que a gente identificou na época como de cultura de rua. Havia uma intensidade das agitações dos grupos juvenis, principalmente dos grupos culturais juvenis ligados à população negra, né? E essa aproximação da nossa escola com a comunidade, com esses grupos, rendeu alguns projetos, que não eram, talvez inicialmente não estavam nem previstos, né? Mas eu vou dar exemplo de um projeto que começou lá em Itaquera, mas que acabou se estendendo para a cidade toda, que para mim foi muito marcante. Eu gostaria de destacar aqui que foi um projeto que surgiu do contato das escolas com os grupos de rap, lá da região de Itaquera, mas depois a gente conseguiu contatar o grupo Racionais MCs. Fizemos uma entrevista na casa do DJ deles, que é o Kleber, o KLJ, e Mano Brown, que era do grupo, o Ice Blue, o Ed Rock e o KLJ, o grupo Racionais, mais os grupos de Itaquera, o DMN, que é o Defensores do Movimento Negro, que moravam na região do 15, na Coab 2, eles aceitaram participar de um projeto que foi o Repensando a Educação, que em SME foi coordenado pela companheira Sueli Chan, que trabalhava a questão étnico-racial dentro da Secretaria de Educação. Então foi um projeto que durou um ano, foi no último ano, mas foi muito interessante porque esse grupo de rap, os Racionais MCs, o Mano Brown, a turma dele, eles percorreram 39 escolas
da cidade inteira, não foi só de Itaquera, para discutir, para conversar com os alunos e professores os temas do preconceito racial, da discriminação, da violência policial contra a juventude negra, principalmente pobre, da periferia. Então, isso foi uma atividade que nos marcou bastante, porque terminando a administração em 92, isso teve uma certa continuidade naquela década de 90 e diante, porque mesmo sem o respaldo do governo, essa interação de professores da rede, das escolas, com essa chamada cultura de rua, com esses grupos de rap, né? Na época estavam organizados em posses, então tinha posse, um grupo de rap que se uniam para o bairro, tinha posse Aliança Negra na cidade de Tiradentes, tinha posse forçativa também naquela região de Itaquera, conceito de rua lá no sistema da Zona Sul. Então os grupos de rap se organizavam, se encontravam na cidade com a presença nossa de professores. E na década de 90 isso foi muito forte, mesmo com o final da administração. Acho que isso foi bacana, porque o trabalho da administração, de certa maneira, deu uma força para que o trabalho persistisse mesmo com o final do nosso governo. Então, a década de 90 teve o tricentenário da lembrança da morte de Zumbi de Palmares. Uma coisa que eu não esqueço é que nós continuamos com esse contato com os grupos de rap e fizemos encontro de grupo de rap com professores para falar sobre 300 anos de Zumbi, né? Quando lembrou-se da morte de Zumbi de Palmares, quando completou-se 300 anos. Foi feita uma pesquisa em salões de baile da Zona Leste, dos pontos de encontro da juventude negra da Zona Leste, quando foram entrevistados 500 jovens, que frequentadores de salões de baile, né? Então, terraço, ponto de encontro, onde os jovens na época se encontravam e discutiu-se a questão da evasão escolar dessa juventude, né? Então, por que os jovens, esses jovens mais pobres e negros, saíram da escola? Eu queria perguntar uma coisa. Que horário que vocês iam para a escola, especialmente as equipes? Porque isso aconteceu na cidade de São Paulo inteira, né? Qual era o horário que vocês iam para a escola? Uma ótima pergunta, porque só podia ser à noite. Certo. Até porque os meninos dos Racionais, eles trabalhavam. Eles trabalhavam. Um menino trabalhava na rodoviária, carregando mala, parece, com dele. Então eles trabalhavam durante o dia, os garotos do grupo de rap, e nosso contato era um aluno do noturno, né? Então por conta disso predominantemente eram alunos de EJA, né? E eram encontros super disputados, porque nesses dias o que normalmente convencionalmente, quando tem uma atividade que foge do padrão, tem aluno que foge. Nesses dias, além dos alunos permanecerem, tinha gente de fora. A comunidade, os garotos da rua pulavam o muro quando a escola não havia para assistir os debates. Então, foi uma coisa muito marcante e eram todos à noite. Os encontros lá em Capão Redondo, no extremo da Zona Norte, no extremo da Zona Leste, eram todos à noite, né? Isso foi uma coisa que teve continuidade depois. Então, o que eu entendo que foi marcante, né, do ponto de vista desse grupo, né, eu e mais alguns colegas que participamos dessa experiência, é que a gente continua fazendo isso praticamente até hoje. Aliás, o Grupo Racionais completou 30 anos agora também, né? Fizeram uma festa belíssima nesses dias, né? E essa coisa persistiu. A questão do estudo de meio também, a gente, de certa forma, isso foi tão forte que a gente continuou levando de outras maneiras, né? Já sem tanto o respaldo da administração, mas a gente prosseguiu em várias experiências. Aliás, 20 anos depois, em 2013, eu tive a oportunidade de ser diretor regional de educação de Itaquera, já na administração do prefeito Fernando Haddad, e a gente lá, pelo menos naquela região de Itaquera, São Miguel, Guaianazes, a gente conseguiu articular as DREs da ponta da Zona Leste para promover, inspirados no estudo do meio,
os encontros que a gente chamou de Congresso Educacional Zona Leste, Currículo e Território. Porque nós detectamos as escolas onde professores trabalhavam ainda em estudo do meio, onde tinha algum tipo de estudo vinculado aos problemas da comunidade do território. Nós fizemos isso em 2013, 2014 e 2015. Durante 3 anos consecutivos, a gente reuniu milhares de professores e alunos em escolas em que esse tipo de experiência existia. Então, é claro que foi uma experiência localizada na região da Zona Leste, né? Participou Adreiro Itaquera, né? Que agora é o atual nome, de São Miguel Paulista, de Guaianazes, de São Mateus, né? E inclusive numa ação que até conseguiu envolver escolas da rede estadual. Então a gente tem um legado desse ano da administração Paulo Freire, 30 anos atrás, uma certa continuidade, né, nessas experiências. Eu queria chamar a atenção porque na reforma curricular de 2016, 2014, aliás, 2014 para 2015, foi instituído lá um ciclo autoral, onde você tem um trabalho colaborativo de autoria feito por alunos, em que se inspira no estudo do meio. Os alunos do último ciclo autoral, que ainda está em vigência, isso foi implantado na administração do Fernando Haddad. Sim. Eles são estimulados a promover, a partir do estudo da realidade local, eles elaboram projetos que depois os alunos, como professores, depois são devolvidos para a comunidade, tem uma devolutiva. Então, isso sem dúvida tem a marca de Paulo Freire. Passados 20 anos, a gente ainda tem coisas que a gente conseguiu fazer dentro da Secretaria Municipal de Educação. Do ponto de vista tanto da nossa carreira profissional, e aí eu vou falar na primeira pessoa, do ponto de vista da minha carreira acadêmica, tanto a minha tese de doutorado, como a minha tese, a atual pesquisa que eu faço, pós-doutorado na Faculdade de Educação da USP, ela ainda tem esse tema. Assim, quais escolas de São Paulo, essa é uma pesquisa que está em andamento, nós estamos fazendo agora na FEUSP. Quais escolas de São Paulo tem grupo de professores que ainda parte do estudo do meio? Então, não é uma coisa que ficou lá atrás, isso que eu queria destacar. Isso não é uma coisa que se encerrou em 1992. Todo mundo que passou por essa experiência, de um jeito ou de outro, tenta continuar fazendo, né? Claro, com novas condições e tudo mais. Então, é uma experiência que ela prossegue. E o estudo do meio está inserido nesse grande movimento de reorientação curricular. Quer dizer, o estudo da realidade, nós optamos no ensino noturno, nós optamos pela metodologia do estudo do meio. E aí, o Walter falou disso, a Suemi fala disso no depoimento dela, a Ana também traz esse legado, e foi assim que no ensino noturno a gente optou, né, decidiu fazer a reorientação curricular, a formação dos educadores e a reorientação curricular do ensino noturno. Tá? O meu nome é Ana Maria Mastrange, eu trabalhei no NAI-10, na equipe interdisciplinar, e foi um momento assim de grande valor a gente ter trabalhado com os estudos do meio, né, como a gente já veio comentando. E eu queria complementar o estudo do meio no noturno, né, que eu estava comentando, né, que um grupo foi até a nitroquímica, né, conheceu o seu Anselmo, e outro grupo foi conhecer a estação de trem, andar pelo centro, ali onde tem mercado, né? E nessas andanças, entrevistando o pessoal na rua, o pessoal que estava chegando, já era bem movimentada a estação, né, de São Miguel. E nesse momento faltou luz, apagou tudo, ficou todo mundo no escuro, né? Estava muito frio também, estava todo mundo encapotado, por coincidência de roupa preta, né? E o pessoal ficou perdido ali no entorno da estação e só tinha um pipoqueiro próximo com a lamparina dele acesa. E ele ia indo embora sozinho, né?
de repente o grupo falou, não, vamos entrevistar um pipoqueiro, já que não se consegue mais ver. E foi todo mundo andando muito depressa para perto do pipoqueiro, e quando ele viu aquele mais de 10 pessoas, tudo, ele levou um susto, que até hoje eu lembro do rosto dele, do pavor que ele sentiu, porque ele nunca imaginou que pudesse acontecer, né? Aí o grupo teve que acalmar, falou, não, a gente quer conversar com você, saber de onde você veio e tal. Mas aquele momento foi assim, muito, muito sério, né? E todo esse grupo do meio, do estudo do meio no noturno, ele trouxe material, nós confeccionamos depois. A Estela, que era a que mais recebia material do noturno, né? Hoje vive lá no Rio Grande do Sul, e até acho que vai vir assistir, mas está difícil para ela ver também. Então, gente, eu observei no trabalho do Walter, né, ali quando ele fez o trabalho junto, que resultou nos Racionais, que resultou nesse grupo de rap, né, o que eu observei é que realmente as pessoas, os alunos, os jovens entraram de cabeça nesse estudo da realidade. Passaram a organizar o que aprenderam e aplicaram através do grupo, os Racionais, e o grupo existe até hoje. Então, eles entenderam muito bem o que é você assumir a realidade, organizar o conhecimento e sair aplicando esse conhecimento na realidade. Eu achei isso na fala deles sensacional. Por que o estudo do meio teve tanta importância para nós na política de educação de jovens e adultos? Nós fizemos um estudo do meio, piloto, vamos dizer assim, central, no centro velho da cidade de São Paulo, naquele triângulo. Fizemos com as equipes dos NAIS e a equipe de DOT e percorremos esse triângulo lá, original da cidade de São Paulo, e depois essas equipes que estavam dos 10 NAIS, das 10 regiões da cidade, dos núcleos regionais de educação, essas equipes foram para as suas regiões e organizaram os seus próprios estudos do meio. Então, quando ela diz de São Miguel, essa saída para São Miguel, lá para o estudo do meio, né, nós temos outras mais 10 registros de estudos do meio que foram acontecendo a partir, se desdobrando desse estudo que foi feito em nível central. Já lá no NAI 10, a gente foi num outro estudo do meio que foi em São Miguel Paulista, no noturno. Partimos para fazer um estudo do meio no noturno, e um grupo foi até a nitroquímica e o outro grupo foi conhecer a estação de trem, o centro de São Miguel, tudo à noite. Um frio danado, a gente todo encapotado, e fomos para a rua. O grupo que foi até São Miguel encontrou justamente um ex-funcionário já idoso, o senhor Anselmo, e aí ele começou a falar, ele falou, olha, eu cheguei aqui no Pau de Arara, eu cheguei moleque aqui, e eu fui trabalhar, e eu sempre fiquei muito revoltado com a estação da nitroquímica. Do lado de fora, os donos da nitroquímica diziam que era um lugar maravilhoso, que o pessoal trabalhava muito bem, que a produção ia erguer a região de São Miguel, que era muito pobre, não sei o que, não sei o que. Mas ele não contava o que acontecia dentro da nitroquímica. Então, os trabalhadores não tinham proteção, trabalhavam de qualquer jeito e caíam dentro dos fornos, caíam dentro dos caldeirões, desapareciam. Até que os próprios trabalhadores começaram a se revoltar contra essa situação de falta de proteção do trabalhador. E aí a nitroquímica chorou, e não tem nada que ficar contra, imagina, isso é mentira, isso é isso e aquilo. Isso é coisa de comunista, vocês são todos comunistas, estão fazendo isso de verdade. Aí ele falou, bom, vou dizer uma coisa para o senhor, eu não sei o que é comunista não, mas se comunista é ir contra o que eles estão fazendo, brigar para defender o trabalhador, então eu sou comunista. É esse o depoimento, tá certo? Eu sou Maria Sueli Salvador, trabalhei no DOT Educação de Jovens e Adultos, na administração da Luiz Erundina e Paulo Freire. E o que eu vou falar aqui é um pouco diferente do que as outras pessoas falaram, porque eu vou trazer umas lembranças boas de falas de alunos
nos tempos que nós trabalhamos diretamente com eles. Bom, mas falando em lembranças boas, na verdade, todas que eu tenho do nosso tempo de trabalho foram lembranças boas. Porque eu penso, às vezes, que todo mundo que trabalhava naquela administração não era um trabalho de eus, era um trabalho de nós. Éramos nós, como um rio, correndo na direção de um oceano de muitas realizações. Nós realizamos bastante. E todos somos muito felizes por isso. E hoje estamos aqui depois de 30 anos com o mesmo amor por aquele trabalho. Bem, então vamos às lembranças das falas de alunos. Normalmente, nos estudos de meio, a gente falava muito com eles, né? Eles vinham perguntar muitas coisas. E eu estou falando de estudo de meio no noturno com jovens e adultos. E eu me lembro, por exemplo, uma vez, uma professora falou para mim: professora, depois desse estudo de meio, a minha vida profissional vai ter outro sentido. E isso dá muita alegria para a gente, né, de pensar isso. E um aluno, professora, isso lembra uma coisa que você falou no seu trabalho. Professora, e onde nós vamos sentar para escrever? Porque eles achavam que iam ter que escrever ali. Lógico que nas entrevistas eles escreviam, mas eles achavam que eles iam ter que fazer uma lição, por exemplo. Próximo de um riacho todo sujo, com mau cheiro, um riacho todo sujo, com mau cheiro, um aluno falou assim: professora, a minha avó vinha aqui com a mãe dela e tomava banho nesse rio, porque era um rio limpinho, não é assim como é agora. Agora é um esgoto. E naquele trabalho de estudo de meio da praça, do centro de São Paulo, isso foi um trabalhador de lá. Chegou e falou: essa praça aqui, de domingo, não é uma praça. Ela é um pedaço de Pernambuco, da Paraíba, porque no domingo as pessoas se reúnem aqui para trocar informações. Pessoas que vão, por exemplo, para Pernambuco ou que vieram da Paraíba, eles levam recados, trazem recados, mandam cartas, recebem cartas, conversam sobre as suas famílias. Então foi uma coisa que eu fiquei surpresa naquele dia, porque eu jamais saberia, se não fosse aquele estudo do meio, que de domingo aquela praça não era a Praça da Sé, era um pedacinho do Nordeste. Estou lembrando agora de uma idosa que eu trabalhei à noite. Foi a pessoa com quem eu trabalhei que tinha mais idade. Eu nunca tinha visto uma pessoa daquela idade, ela tinha quase 80 anos. E ela ia com dificuldade, ela andava com dificuldade.
E os outros alunos procuravam fazer grupo para ir por perto dela, mas eles vinham falar para mim: professora, se a gente não for perto dela, ela vai sozinha, ela não tem medo. E ela não falhava um dia na escola. E ela queria aprender a ler e a escrever. Ela falou que era a coisa que ela mais queria. Então isso me emocionava demais. Porque saber que uma pessoa, a coisa que ela mais quer, com quase 80 anos, é aprender a ler e a escrever. E umas pessoas vinham e falavam: professor, eu quero ler, porque eu quero ler a Bíblia. Todo mundo lê a Bíblia na igreja, mas eu não. Outros diziam que queriam escrever cartas. Então, tem tantos... e ainda tinha gente que falava assim: eu quero aprender a ler porque eu tenho vergonha de perguntar para outra pessoa que ônibus é esse. Então, tudo isso me dava muita emoção, e eles sempre comentavam por que eles queriam aprender a ler e a escrever. E professora, a senhora acha que eu vou aprender a ler? Eu vou aprender a escrever? E quando eu falava: lógico, você vai aprender. A pessoa ficava tão feliz, porque eles mesmos não acreditavam que era possível eles aprenderem. E uma vez que nós fomos num estudo do meio, lá no Embu, à noite, num domingo, porque nós estudávamos à noite, eles estudavam à noite no Campo Limpo, e eu falei da gente fazer um estudo do meio no Embu. Então, para ir à noite ficava difícil, ia demorar, ia ter pouco tempo para ficar lá. Então, eles mesmos falaram: então vamos no domingo. E eles foram, fizemos o estudo do meio, eles ficaram super felizes, adoraram. E depois a gente vem e faz o retorno, todo mundo conversa, faz o painel. Aí no outro fim de semana, muitos alunos voltaram, foram lá e quiseram fazer mais entrevistas, quiseram fazer novo percurso. Então, todas essas coisas mostram para a gente o quanto o estudo do meio é importante na escola, e principalmente na escola noturna. Porque os adultos, além deles gostarem de sair da escola, de fazer um trabalho fora, eles também se adaptam muito em um auxiliar o outro, que é uma coisa que precisa bastante no estudo do meio. Então, eles gostavam muito de fazer esse estudo, e eu acho que é muito importante para o noturno. Bom, gente, eu acho que é sobre isso que eu queria falar. Sim. Meu nome é Luísa, eu trabalhei no EJA durante 15 anos, e era uma escola na Zona Sul, em Neopestes, que era uma escola de passagem. O que é isso? O aluno trabalhava de dia, e antes dele ir embora para sua casa, na periferia da Zona Sul, ele vinha estudar. Vários problemas, né? Como evasão, cansaço. Tinha aluno que dizia que ia chegar em casa meia-noite, e às 4 ele tinha que acordar para retomar a jornada no outro dia. Casos também, muitos, né? Familiares, marido que não queria que a aluna estudasse, então a gente ouvia muito. Até tinha uma escuta, como a Ivone falou, uma valorização, uma autoestima do aluno. A gente trabalhava também com isso, né? E uma memória minha que é muito linda, uma das minhas alunas, a filha dela ficou muito doente, e eu acompanhei isso. E hoje ela é minha amiga. Até hoje ela é minha amiga, né? Ela se formou, ela é cuidadora, e é uma
memória boa, atual, que eu tenho com ela, fora muitas outras, né? Quando eles chegavam no 8º ano, no último semestre, eles queriam fazer uma festa, Então a gente fazia uma comissão com alunos, professores, para fazer uma formatura para eles. Que para eles, às vezes, seria a formatura, um ponto final na escola, no estudo. Então isso também era muito, a gente trabalhava muito com isso. Tá? E fora isso, a outra questão é a questão da valorização do professor. Eu era professora titular do Estado, ingressei, estava há 10 anos trabalhando como professora de filosofia e surgiu esse concurso da prefeitura, que é com a jornada melhor, com a valorização do professor, então passei para a prefeitura. Né? Eu acho que isso é uma coisa que até hoje a gente valoriza muito, sabe disso, né? A diferença salarial que é entre um professor que se aposentou no Estado e o outro que se aposentou na prefeitura. Então isso é muito importante. Então, boa tarde, companheiros. Eu sou Regina Célia Carvalho e realmente é uma grande emoção, como vocês já disseram, ter trabalhado, foi um aprendizado nesse momento histórico de 89 a 92 e que se perdurou e perdura dentro da gente, nas nossas atitudes, na nossa postura como educador. Eu acho que foram resgates muito interessantes. E eu trabalhei nesse momento no DOT de Direção de Orientação Técnica, número 2, que se chamava, que era ligado à questão do currículo. E no meu caso, coordenava esse currículo na parte de matemática, onde nós tínhamos reuniões constantes todas as semanas com os grupos dos NAIs, com os educadores que faziam parte da área de matemática. Todas as sextas-feiras discutimos as questões curriculares, como nós íamos trabalhar com as questões do meio ambiente, qual esse tema gerador. Mas querendo reportar agora aqui, para essa questão da educação dos jovens adultos, que sempre me encantou, eu, além da questão da prefeitura, de fazer parte com a Regina, porque ela muitas vezes me convidou, inclusive para aquele trabalho de São Paulo, da visita de São Paulo, onde levamos alguns educadores e, pasmem, né, que na verdade muitos educadores não conheciam o centro de São Paulo. E o quanto que aquilo resgatou, porque a gente foi conversar, inclusive, com as pessoas que trabalhavam, com os trabalhadores do centro de São Paulo, o marco de São Paulo. Eu não sabia que existia esse marco, como é que isso traz. Então, olha quanto conhecimento dessa questão do meio necessário para nós educadores e para nós educadores nesse trabalho com os educandos. Porque ele traz essa leitura, vamos olhar um pouco para o Paulo Freire, essa questão desse olhar, dessa leitura, antes mesmo da própria palavra, como ele dizia. Eu, como criança, posso não ter a palavra, mas eu faço leituras no meu ambiente. Então, o que são essas leituras para nós do ambiente, das relações, das questões corporais? Eu, por exemplo, tenho uma leitura do Paulo Freire, e outro dia me puseram fotos no nosso WhatsApp. A leitura do Paulo Freire, muito forte corporal para mim, é esta. Ele sempre falava como dizer, eu estou dando e acolhendo. Repare nas fotos e sempre nos filmes que tem, ele tem essa postura de acolhida. E que era como se fosse uma pedagogia da escuta, muito forte. E que essa veio na questão da educação de jovens adultos, que eu fiz esse trabalho paralelo, porque era convidada pelo grupo de vocês. E também, posteriormente, eu fiz trabalhos, sempre que eu posso, eu estou trabalhando com jovens adultos, e com jovens que se ditos, entre aspas, analfabetos, e que eu queria dizer, nessa minha área de matemática, eles são menos analfabetos do que nós. E isso foi uma coisa que a gente resgatou nesse momento histórico com o Paulo Freire, que eu diria que chamava etnomatemática. E eu pude levar em vários encontros que a gente teve, em alguns grupos de formação, inclusive no da saúde eu trabalhei, pedindo para eu dar um curso, e foi muito interessante. Depois eu posso fazer algumas falas sobre isso, mas a etno no sentido assim, a questão alfabetizada dele, do cálculo, da organização do cálculo, ela é histórica e real da matemática. Diferente de olhar para a matemática como uma escrita, onde um número tem que ficar embaixo do outro, porque tem que ficar embaixo, e que tem que número subir, número descer, número escorregar. Quer dizer, isso era uma coisa assim, completamente
fora da realidade e que ainda eu vejo que ainda persiste. E nesse momento a gente pôde resgatar, porque muitos alunos, os adultos, a gente começou a perceber que eles iam embora da escola porque olhavam e falavam assim, você vai fazer cálculo melhor que a professora. E como é que... Então eu tenho que ir embora, porque parece que eu tenho que fazer uma conta, um cálculo, que eu já faço mental e com uma organização matemática muito mais real, porque tem a leitura do número. Um exemplo, por exemplo, 225. Tenho 200, tenho 20, tenho 5. Então uma soma 225 mais 349. Por que começar do 9 com 5? Gente, é pela fala. 249. 325. 200 com 300, 500. 20 com 40. Então eu vou fazer na minha leitura, o meu cálculo pela leitura. Isso é leitura de mundo. Isso é leitura de onde eu convivo. Então a etnomatemática, que a gente já falava um pouco sobre isso, essa etnia desse trabalhador que tem um cálculo vivo na feira ou no lugar onde ele trabalha e que é um cálculo fantástico, não era resgatado isso. Quer dizer, porque eu acho que eu tenho que te alfabetizar numa escrita matemática que não é nem real, é fora da realidade. Então esse resgate da pedagogia da escuta, de como ele já traz esse conhecimento, isso foi muito resgatado nessa questão com os jovens adultos. E isso foi muito interessante, porque para trazer para o professor de acordar, né, no sentido de perceber quem é esse aluno que sabe fazer cálculo melhor do que a gente, né? Que me dito alfabetizado. Outra questão da saúde também foi resgatar com eles coisas que eles usavam com remédios, medidas. O que é meio comprimido? Será que isso é muito forte para mim, porque daí eu fui pesquisar e conversar e saber um pouco sobre isso. Como é que eu dou para um paciente, né? Estou trabalhando e falo, olha, ele disse que é para você tomar um comprimido de 500 miligramas, você tomar meio. E aí, o que é isso? Não significa que o 500 miligramas vai dividir e vai ficar 250. É o comprimido contém as 500. Então, como que a gente trabalha isso com o profissional da saúde? Então foi esse trabalho que eu fui envolvendo mais com a educação dos jovens adultos em relação a isso da matemática, né? Em relação a essa área com isso. E acho que assim, seria reconhecer mesmo esse saber, essa questão como é interessante, a educação dos jovens adultos nos traz, inclusive, o educador dos jovens adultos, é se perceber mesmo nessa questão da leitura. Esse camarada que tem uma leitura, ele pode não usar essa escrita da palavra como a gente está querendo, mas ele tem um conhecimento que tem que ser resgatado constantemente, né? É isso, talvez venham mais coisas, mas eu agradeço por estar aqui com vocês e agradeço ter vivido esse momento que eu trago até hoje com muito carinho. É justamente isso, né, Regina, que a gente está discutindo aqui e que a educação de jovens e adultos lutou durante aqueles 4 anos para colocar dentro das suas escolas, dentro de suas comunidades, né, essa questão do olhar, né, que a gente olha o mundo, né, segundo Leonardo Boff, com os olhos que tem de onde os pés pisam, né. Então, a partir do momento que você conhece a sua realidade, que você analisa, que você reflete, você passa a ter um novo olhar, né? Você sai daquele senso comum que hoje em dia, neste momento, o Brasil está vivendo, né? Frases feitas, senso comum, sem preocupação de análise, de reflexão, de coletivo, de discussão, de olhar o outro, de respeitar o outro, né? Todos esses princípios básicos da convivência pacífica que os povos têm que ter e que nós estamos infelizmente perdendo, que precisamos recuperar com urgência. Essa é o grande legado de Paulo Freire, e agradecer também, né, a Luísa por ter dado a oportunidade da gente vivenciar, colocar em prática, né, esses princípios e a gente apurar o olhar o outro com respeito, aceitar, né, os diferentes, a diversidade. Então, eu acho que é a homenagem a Luísa e a Paulo Freire. Neste momento, ela cabe muito bem, porque nós estamos vivendo um momento muito difícil que a gente tem que recuperar o nosso coletivo, o nosso olhar, né?
a nossa solidariedade. Então, eu acho que é uma homenagem muito justa.